Candidato, as entrevistas têm sempre 15 minutos e o senhor ainda terá, ao final, mais 1 minuto para suas considerações finais. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Cristina. Boa noite a quem está nos assistindo em casa. Eu começo perguntando sobre o seguinte. A Polícia Civil de São Paulo fez investigações que detectaram a presença de integrantes de facções criminosas no MTST, no Movimento dos Trabalhadores Rurais, nos Movimentos Trabalhadores Sem Teto. Eu queria saber se o senhor teve conhecimento disso e como é que agiu quando soube. Eduardo, primeiro, essa é uma informação imprecisa. Não foi no MTST, foi em outro movimento social. Eu respondo pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto com muito orgulho. Nos últimos 17 anos da minha vida, me dediquei a lutar ao lado de quem precisa de moradia digna, de quem tem que fazer, no final do mês, uma dura escolha, como talvez muitos dos que estão nos assistindo, entre pagar aluguel e botar comida na mesa. Uma família que ganha R$900 por mês e deixe 700 no aluguel. A luta por moradia é muito digna. Nós precisamos separar o joio do trigo. Se alguém se infiltra numa ocupação por moradia popular, entra lá e faz o que não deve, bom, essa pessoa tem que ser responsabilizada. Agora, nós não podemos julgar todo mundo que luta por moradia por isso. Esse caso não se refere ao MTST. Candidato, o IBGE divulgou hoje um número importantíssimo e extremamente grave. 27,6 milhões de brasileiros não têm trabalho. Eu pergunto ao senhor, como é que o senhor pretende lidar com essa questão? Como é que o senhor pretende promover a geração de empregos no Brasil, tendo a desconfiança do setor empresarial? Olha, Cristina, nenhum país nunca saiu de uma crise sem investimento público, sem investimento do governo. Isso vale para qualquer parte do mundo e vale para o Brasil também. Por isso nós vamos criar o programa Levanta Brasil. O programa Levanta Brasil vai gerar 6 milhões de empregos nos primeiros 2 anos de governo. Vai ser um programa amplo de investimentos em infraestrutura, saneamento, educação, saúde, moradia popular, mobilidade urbana, em todas as áreas, para atender 2 necessidades das pessoas de uma só vez. De um lado, vai gerar emprego com investimento e, de outro lado, vai melhorar os serviços públicos, que todo mundo sabe o quanto são precários no país. Mas você vai contar com os empresários nessa empreitada? Como é que você vai fazer para convencê-los? Não, isso se faz, sobretudo, com investimento público. O Estado investe e cria empregos. Pensa bem, se o Estado investe na construção de moradia popular, vai lá e faz obras, como tem que ser feita. Mas tem dinheiro para isso, candidato? Vamos chegar lá. Eu quero chegar nesse ponto porque é fundamental. Mas só dar o exemplo da moradia que é importante. Seja uma moradia, seja para construir um metrô ou qualquer benefício para a população, um hospital. Né? Vai gerar emprego para quem vai construir e vai gerar um monte de emprego indireto. De quem vai fazer comida para a obra, de quem vai transportar os trabalhadores da obra. Então, é possível gerar. De onde nós vamos tirar o dinheiro para isso? Primeiro, nós temos que desmistificar uma coisa que as pessoas dizem: o Brasil está falido, o governo não tem dinheiro. Espera lá, o Brasil não é um país pobre, não. O Brasil é a 8ª economia do mundo. Dinheiro tem. Mas e tem. o déficit de 139 bi? O problema é que esse dinheiro não está chegando onde deve, Cristina. Veja bem, o déficit se produz por uma política equivocada só de cortes, cortes e cortes. Tem 2 formas de você lidar com o déficit. Qual é a forma que o Temer utilizou? Você corta. Cortou em saúde, cortou em educação. E o povo está sentindo isso na pele. Quando você corta, o que acontece? Gera menos emprego e menos renda, porque você deixou de investir. Com menos emprego e menos renda, as pessoas consomem menos e o resultado é que o Estado vai arrecadar menos no ano seguinte. O ajuste fiscal gera um novo desajuste. Dinheiro tem. O problema não é um cobertor curto, não. É que o cobertor só está cobrindo um lado da cama. Como nós vamos fazer? Para responder a tua pergunta, é importante que quem está em casa também compreenda a nossa proposta. Nós vamos mexer em privilégios. Nós vamos, por exemplo, taxar grandes fortunas, fazer uma reforma tributária no Brasil. Porque, veja, quem tem um carro, está nos assistindo em casa, paga IPVA, pagou todo o começo de ano. Quem tem um jatinho, um helicóptero, um iate, não paga R$1 de imposto no Brasil. É uma esculhambação. No nosso governo não vai ser assim. Você vai mexer nos privilégios do funcionalismo, das altas autoridades que ganham... Também, das altas cúpulas, sim. Nós temos que separar novamente o joio do trigo, né? Funcionário público, não dá para demonizar. Professor é funcionário público, gari é funcionário público, médico, enfermeiro... Fala das cúpulas, sobretudo. Estou falando de cúpulas. Mas, candidato, para fazer isso e para fazer praticamente tudo que está no seu plano de governo, que as pessoas a partir de agora, hoje, primeiro dia da corrida eleitoral, podem conhecer, o senhor precisa de apoio no Congresso. E eu gostaria de saber, mais do que o diagnóstico, como fazer para convencer, às vezes 1/3, às vezes 2/3 de Câmara e Senado que precisam apoiar suas propostas. Primeiro, eu acredito que o povo brasileiro vai saber fazer uma renovação no Congresso Nacional.
O PSOL tem apresentado uma bancada, o nosso partido, né, junto com o PCB, As uma aliança pesquisas com os indicam movimentos um sociais. Congresso conservador ainda. Nós temos hoje o Congresso mais desmoralizado da história do Brasil. E eu acho que o povo vai saber renovar, e não só renovação de nomes, renovação de práticas e renovação de princípios. Renovará agora? Não é? Esperamos que sim. Não é? Nós estamos apresentando num processo eleitoral e o povo tem essa oportunidade e eu acredito nisso. Você imagina que você vai contar com um Congresso ideal, assim, que vai apoiar o pessoal? Não existe Congresso ideal. Não é? Eu estou achando que nós podemos ter um Congresso menos desmoralizado e menos antipopular do que esse. Mas não é apenas isso. Aqui nós precisamos fazer um debate sério, falar a verdade para as pessoas. Veja bem, este sistema político faliu. O sistema político do toma lá da cá, do balcão de negócio, que entra um presidente lá e troca voto no parlamento por cargo no governo, vamos dizer a verdade, é assim que se fez no Brasil até aqui. Esse sistema foi o que gerou descrença na população em relação às instituições e o que gerou um abismo entre Brasília de um lado e o Brasil do outro. Não basta nem só fazer reforma política. Mas é um diagnóstico. Nós precisamos refundar a democracia brasileira. Claro, mas é um diagnóstico que o senhor faz e outros candidatos já fizeram, mas ao chegar lá Outros não fazem, conseguem. mas estão aliados com esses mesmos. Mas a grande questão é governar sem toma lá da cá, governar sem a liberação de emendas em troca da aprovação de leis. Como se faz isso? Apenas com a liderança popular? Ou essa seria uma condição absolutamente ideal? Mas como convencer? Ao clamor popular. Todo parlamentar quer voto. Só vai governar. Que às vezes está desempregado e é chamado para fazer bico de vez em quando, porque ninguém contrata mais com carteira assinada depois da reforma trabalhista. O senhor defende reforma, uma mudança na reforma trabalhista? Nós vamos revogar a reforma trabalhista. E por que o senhor acha que tem sindicato demais? Os sindicatos estão atrapalhando? Não, nós vamos revogar a reforma do Temer porque ela retira direitos. Ela não mexeu em nenhum privilégio, ela retira direitos. Agora, se essa reforma que foi aprovada na calada da noite, pelo Congresso Nacional junto com o Temer, sem dialogar com a sociedade, passasse por um referendo, você acha que ela seria aprovada? Não seria. Né? É isso que tem que se fazer. Nós não temos medo do povo decidir. Ao contrário, nós queremos chamar o povo para decidir. Candidato, vamos falar aqui. Isso é democracia. Por gentileza, vamos falar também sobre a Operação Lava Jato. É um assunto que domina boa parte das discussões nesse instante. O senhor acha que o resultado da Operação Lava Jato, o conteúdo, foi bom ou ruim para o Brasil? Combate à corrupção é mais do que necessário. Corrupção, o que é? É quando o privado se apropria do público, do que é de todos. Isso tem que ser enfrentado. Agora, combate à corrupção não se faz apenas com operação policial e judicial. É como numa febre você dá a dipirona, né? E ainda pode trazer efeitos colaterais em alguns casos. Nós queremos tratar a infecção. Isso é mudar o sistema político brasileiro. Hoje, vamos falar aqui novamente o português claro para quem está nos assistindo. Como é que se formou corrupção no Brasil no último período, nos últimos 30 anos? Foi lá, empresário, empreiteiro, banqueiro, pagou campanha eleitoral de muita gente. Aí quem entra lá vai atender o interesse de quem pagou e não de quem votou. Se formam máfias no Congresso Nacional. Vai lá, a bancada do boi é o agronegócio que pagou a conta deles. A bancada da bala foi as empresas de segurança que pagaram a conta deles. Bancada do cimento, as empreiteiras que pagaram. E essas máfias governam o Estado e aí essa turma, que foi eleita com dinheiro do poder econômico, chegando lá favorece o poder econômico. A Operação Lava Jato também mostrou isso, com fraudes em licitações, com aprovação de leis nesse sentido. O senhor reconhece ganhos com a Operação Lava Jato? Combate à corrupção é mais do que necessário. Agora, ele precisa ser feito de maneira estrutural, mudando o sistema político. Esse é o ponto. E é isso que nós defendemos com uma refundação democrática no Brasil e com transparência. Mas para avançar... Agora, só em relação à Operação Lava Jato, um último ponto. Isso não pode ser feito com partidarização. Né? Houve isso? Houve, sem dúvida alguma. Você acha que o juiz Sérgio Moro foi pouco isento? Eu acho que não foi isento. Né? A forma como ele condenou
o ex-presidente Lula, com base apenas em delações e sem provas, para retirá-lo do processo eleitoral, e você ter hoje o Lula preso em Curitiba, sem apresentação de nenhuma prova ao país, e o Temer governando o Brasil, com o assessor dele que foi pego com mala de dinheiro no meio da calçada, com ele comprando o silêncio do Cunha no porão do Palácio e ficou tudo bem, o Aécio Neves, que está no Senado Federal, foi gravado pedindo 2 milhões para o Joesley e dizendo que ia matar o primo antes de delatar. Aécio no Senado, Temer no Planalto e Lula na cadeia? Vocês acham que isso é isenção? Eu imagino que o senhor desaprove cada uma das condutas que foram levadas à investigação e à justiça. Por isso, muita gente também pergunta, em relação ao ex-presidente Lula, o senhor, presidente, daria liberdade, indulto ao ex-presidente? Olha, o indulto, para que a gente esclareça para quem está nos assistindo, o indulto é algo que está previsto na Constituição brasileira, em várias constituições do mundo, para corrigir erros da justiça. Vamos dar um exemplo, nos Estados Unidos, alguém que está lá no corredor da morte e se descobre que ele foi condenado injustamente. O presidente pode ir lá e dar um indulto para liberá-lo, né? O caso do presidente Lula, do meu ponto de vista, é um caso de uma condenação injusta. Então, sim, daria o indulto e não só ele. Daria, por exemplo, também ao Rafael Braga, jovem negro que foi preso no Rio de Janeiro com uma lata de pinho-sol e plantaram prova em cima dele. Quem mais que o senhor indultaria? No meu governo, nós não vamos tolerar injustiças, né? Desses políticos que estão presos, o senhor indultaria mais alguém? Não, olha, o processo que eu conheço é o processo do Lula, né? Agora, não apenas isso. Eu ajudaria a botar na cadeia quem não está preso e que deveria estar. Michel Temer é um deles. Próxima questão. A Venezuela, o senhor sabe, vive uma de suas maiores crises econômicas, humanitárias. A gente tem repercussão disso clara nas nossas fronteiras. O senhor já defendeu o governo de Nicolás Maduro. O que é que deu errado lá, candidato? Eduardo, na verdade eu defendi a democracia venezuelana. Eu acho que os venezuelanos têm que tomar conta do seu país e do seu destino. O que eles têm nesse instante é democracia? A Venezuela tem um governo eleito, né? O Brasil não tem. Mas vamos lá. O senhor concorda com as regras de eleição da Venezuela? O senhor acha que a eleição foi correta, foi limpa? Não cabe a mim julgar isso, Cristina. Cabe ao povo venezuelano. Eu sou candidato a presidente do Brasil, não candidato a presidente da Venezuela, né? Agora, o que se trata em relação à Venezuela, né, ou em relação a outros países, é que nós temos que respeitar a autodeterminação dos povos. Nós não queremos que os Estados Unidos venham aqui e definam o que o Brasil vai fazer. Nós não podemos admitir que ninguém faça isso em nenhum outro país. A propósito de regimes de esquerda, nós assistimos o Brasil ser governado por 14 anos por um partido de esquerda, com alianças meio de centro. Eu lhe pergunto, a bandeira desses partidos, a bandeira da esquerda sempre foi a ética. E, no entanto, nós terminamos esses governos mergulhados num escândalo de corrupção talvez o mais grave da nossa história. Deu no que deu, né? Então eu pergunto ao senhor, por que o eleitor brasileiro deve confiar num candidato de esquerda? Por que ele votaria no senhor ou em outro candidato de esquerda neste momento? Deixa eu lhe falar, Cristina, eu não tenho compromisso com o erro de ninguém. Eu sei reconhecer onde teve acertos em outros governos, e o povo também sabe, e onde teve erros. Mas não houve meia-culpa até agora, né? Não houve meia-culpa de ninguém até agora. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Cristina. Eu represento um projeto novo, um projeto que está com o PSOL, com o PCB, com movimentos sociais, que não esteve em nenhum governo até aqui. É um projeto que apresenta mudanças profundas para o Brasil, enfrentando o privilégio, enfrentando banqueiro, quem está no andar de cima, e trazendo, que é o que eu gostaria de poder discutir mais aqui, um projeto de mudanças para o povo brasileiro que dê emprego, renda, garanta saúde, garanta educação, garanta uma segurança pública adequada. Esse é o tema. Nós apresentamos aqui um novo jeito de fazer política. É o que nós estamos fazendo pelo país afora. Falar um pouquinho de educação, então, para o senhor poder ampliar, mas uma questão quente e que continua em debate. O que o seu plano de governo propõe em relação à orientação sexual nas escolas? Eduardo, o currículo das escolas hoje no Brasil está profundamente defasado. Aluno, hoje, vai lá e é formado para fazer prova ou para poder ir para o mercado de trabalho. A escola tem que formar as pessoas para a vida. E por isso não pode ter tabu. Tem que saber debater os grandes temas. Os temas que o aluno e que o jovem depois vão enfrentar saindo da escola. Eu dou aula, sou professor de filosofia, dei aula na rede pública de São Paulo, sei do que eu estou falando. Sei da desvalorização dos professores, sei da desatualização do currículo, sei do desinteresse, muitas vezes, que isso gera nos alunos. Nós precisamos fazer uma profunda reforma curricular, debatendo com os estudantes, debatendo com a comunidade escolar e debatendo todos os temas. Inclusive ideologia de gênero. Não se trata de ideologia de gênero. O Brasil é o 5º país em violência contra a mulher no mundo. Machismo. Você acha que esse tema não pode ser debatido? Não deve ser debatido na escola?
É evidente que Mas deve. mais do que isso, candidato, a questão da extinção do feminino, do masculino, cada um decide sobre sua sexualidade, ele não nasce o que é. Você está falando de diversidade sexual? Também, ideologia de gênero, Olha, também se refere a isso. Não, é que eu não entendo isso como ideologia de gênero. Eu entendo isso como respeito à orientação sexual das pessoas, né? A escola precisa saber respeitar isso. Você veja, hoje o Brasil é o país que mais mata a população LGBT no mundo. Se isso vira tabu, o tabu gera preconceito. Preconceito gera ódio e isso gera mortes. Candidato, preço dos combustíveis. O Brasil Vai ter que ser rapidinho, que tem 10 segundos pra numa acabar. crise gravíssima em função dessa questão. Como é que o senhor vai fazer para baixar o preço da gasolina? Olha, o povo está pagando hoje quase R$5 na Só gasolina. para concluir, candidato. Está pagando no botijão de gás. Poxa, eu não consigo responder. Mas está pagando o botijão de gás absurdo, e quem está assistindo sabe disso, Um por minutinho uma pra política concluir. desastrosa que foi feita em relação à Petrobras no Nesse governo momento já Temer. está contando o seu voltada para acionista estrangeiro, voltada para Nova York, para acionista na Bolsa e não para o povo brasileiro. Aproveitar então para fazer as minhas considerações finais. Pena que a gente não pôde discutir tantos temas, mas agradeço a Record e cumprimento pela oportunidade de debater. Quero dizer a você que está em casa, que talvez alguns de vocês estejam me vendo pela primeira vez. Nós estamos apresentando um projeto de mudanças profundas para o país. Um projeto que não tem medo. E um projeto que vai enfrentar o privilégio de quem faz política de um jeito velho, ligado aos grandes interesses econômicos, e vai enfrentar o privilégio de quem está ganhando em cima do povo brasileiro. Só assim a gente é capaz de resolver os grandes problemas. Quero convidar a você que está aí, que nos acompanhe pelas redes sociais, porque a campanha muitas vezes é desigual. Quem tem mais espaço é quem tem mais dinheiro, e quem já está lá é para não mudar. Nos acompanhem pelas redes, nos acompanhem nos debates, sigam a gente que você vai ver que aqui tem um novo jeito de fazer política, aqui tem um projeto sem medo de mudar o Brasil. Vote 50. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, candidato. Essa foi mais uma entrevista da série com os principais candidatos à presidência. Você pode rever na íntegra no Play Plus, a nova plataforma do Grupo Record. E também na segunda-feira, às 19h, nós vamos voltar com outro candidato. Você fica agora com as notícias da sua cidade, então muito obrigado. Boa noite para você.